dia, Mônica. Nilson, bom dia. Léo. Ótima semana para todos nós. Bom dia, assinante. Acompanhei na Marginal, foi feito um bombeamento de água para abrir um trecho da Marginal no sábado. Ontem passei o dia no Jardim Pantanal, que mais uma vez, claro, lá na Zona Leste de São Paulo, segue debaixo d'água, segue com água na altura do joelho em várias de suas ruas. E uma informação importante que eu apurei. Hoje à tarde, o governo do estado deve fazer uma reunião com vários prefeitos. Eu conversei com a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, porque uma preocupação que ela tem, que ela me passou é o seguinte: os municípios paulistas, de um modo geral, a maioria deles não tem plano de drenagem, ou se tem um plano de drenagem, ele está desatualizado. Assinante, você pode me perguntar, e daí, Léo? E daí que o plano de drenagem é algo super importante. No Estatuto das Cidades, que é uma lei federal de 2001, ali segundo, aí está terminando o governo Fernando Henrique Cardoso, ele próprio sancionou essa lei, é uma lei federal, que tem ali, por exemplo, uma exigência para que se tenha os planos diretores, é a mesma lei. Lá, no plano diretor, ele diz o seguinte, que tem que ter um plano de drenagem justamente os municípios, nos seus próprios planos diretores, para mitigar os efeitos dos desastres em relação a isso aqui que você está vendo aqui no telão, da chuva. Então, nessa reunião de hoje que vai ter, o governador convocou, o prefeito de São Paulo vai, outros prefeitos devem ir, é uma reunião presencial. Um dos pontos da reunião vai ser justamente para que as prefeituras apresentem quem tem plano de drenagem, diga o que está fazendo, e quem não tem, passe a ter. Aqueles que têm, o diagnóstico da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente é esse. Aqui são planos, quem tem é um plano desatualizado e é bem importante, porque a gente viu, por exemplo, Franco da Rocha, assinante, é uma cidade que tem uma região central numa área mais baixa, tem muito morro, aqui na Grande São Paulo está aqui a imagem. Franco da Rocha, ali o centro da cidade, onde tem delegacia, fórum, prefeitura, fica tudo debaixo d'água. Franco da Rocha, agora no dia 14, o governador Tarcísio de Freitas foi lá inaugurar um piscinão com investimento de mais de 50 milhões de reais. Está aqui Franco da Rocha. Só que isso tem um piscinão que é do Estado, só que o que tem que funcionar, pelo que eu conversei com as pessoas que trabalham com recursos hídricos, é o que eles chamam de microdrenagens. Então, não é só o piscinão, tem que ter também por parte das prefeituras a questão de limpar galerias, limpar bocas de lobo. Então, o que aconteceu, por exemplo, na Marginal Tietê, que transbordou durante o final de semana, não se identificou nenhum problema no rio em si. Lá tem um desassoreamento, que é um trabalho que é feito pelo DAE, é feito pelo Estado, mas o que é que não funcionou na cidade de São Paulo, por exemplo? A questão das microdrenagens. Então, a ideia do governo, Mônica e Nilson, devolvendo para vocês, é que, desta vez, se faça algo por parte das prefeituras, e eu sempre ressalto, eu que cubro isso há bastante tempo, cobri lá no Jardim Pantanal, no verão de 2009 para 2010, a mesmíssima situação. E o que é que tinha lá? Uma situação no município bem mais difícil do ponto de vista financeiro. A gente teve crise econômica nesse meio tempo e agora, sempre ressalto. Lá em 2010, Mônica, quando eu fui no Jardim Pantanal a primeira vez, que me surpreendi lá, trabalhando como repórter de jornal, sabe qual que era o orçamento da cidade de São Paulo? 29 bilhões de reais. Agora tem 120. Agora tem 128 bilhões de reais. 100 bilhões a mais. Nunca se teve tanto dinheiro em qualquer secretaria que você olhe na cidade de São Paulo. Então, não estou dizendo que é só dinheiro, mas chegar em 2025, vários municípios da Grande São Paulo não tem nenhum plano de drenagem... Sem inteligência, sem pensamento, sem planejamento, a coisa não vai. Você mencionou o Estatuto da Cidade, eu me lembro bem, cobri muito naquela época, havia uma esperança enorme. O Estatuto da Cidade é um instrumento moderno, de diretrizes e muito interessantes para que as cidades se organizem melhor. E, ao longo desses anos, conversei com inúmeros arquitetos, urbanistas, engenheiros que diziam, se tivesse sendo aplicado o que diz o Estatuto das Cidades, que a forma como a cidade deve se desenvolver e devem crescer, a gente não estaria numa situação como essa.